Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas 1, 39 a 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, é uma alegria muito especial celebrarmos hoje esta festa maravilhosa em honra de Nossa Senhora. Não é? Nós temos na igreja algumas grandes festas que já é do conhecimento e da vivência de todos. O Natal, por exemplo, sendo o nascimento de Jesus, está ligado à sua mãe. A Páscoa também. Depois nós temos, como havia de início lembrado, as várias festas em honra de Nossa Senhora, mas 2 são dogmas, não é? Imaculada Conceição, 8 de dezembro de 1854, e Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, que a gente celebra. Todavia, o dogma é de 1º de novembro de 1950. Então, esta festa, ela nos leva a compreender melhor exatamente o sentido da história da salvação, como também a questão do pecado original que se tornou necessário, porque é o pecado que nos impede de ir para o céu, tá? Então, qual é a história? Adão e Eva, já conhecemos essa história, não é? Do livro do Gênesis. Adão e Eva representam o gênero humano, o ser humano. Então, Adão, na qualidade de primeiro homem, pelo pecado, perdeu a santidade, porque Deus, quando Ele cria tudo, Ele cria perfeito. O primeiro capítulo do livro do Gênesis cita perfeitamente isso, né? Haja luz, e a luz foi feita. Deus cria os animais, as feras,
as águas e tudo mais, e tudo era perfeito. O escritor vai dizendo, né? Segundo capítulo, ele cria o ser humano. Ao gênero humano, então ele cria Adão e Eva para representar o ser humano, certo? Mas o que chama a atenção é exatamente as palavras que o escritor coloca na boca de Deus, né? Quando ele cria o ser humano. Ele diz o quê? Façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem, gênero humano, a nossa imagem e semelhança. Então, se tudo que Deus criou no capítulo 1 é perfeito, imagina o ser humano, mais perfeito de todas as criaturas, porque é feito à imagem e semelhança do Criador. Tá? Adão e Eva, eles transmitem esta perfeição, esta santidade, porque é a origem em Deus. Todavia, transmitem também a natureza humana ferida pelo pecado. Como disseram um não a Deus, mas um sim à tentação, não é? Simbolizado lá no Jardim do Éden, naquela fruta, que é uma representação também do mal, que entra no coração do ser humano. Um outro momento em que se representa esta natureza humana, Caim e Abel, um mata o outro, simbolizando essa natureza humana imperfeita. Então, transmite essa natureza humana ferida pelo pecado original a todos os seus descendentes. É por isso que nós temos a experiência do sofrimento, a experiência da dor, a experiência da dominação, inclusive da morte também, não é? Então, como esse pecado ele foi feito, não é? Foi cometido diretamente com o Criador, o capítulo 2 do Gênesis também, ele fala sobre isso, 2 ou 3, ele fala sobre isso, né? Quando diz que quando Adão e Eva pecaram, aí então escutaram os passos de Deus. Ora, escutaram os passos de Deus e aí se escondem na moita, tá? Porque estavam nus. Estar nu é estar sem nada, sem Deus, é estar sem nada. Mas o detalhe é que eles escutam os passos de Deus, assim diz o escritor do livro do Gênesis, para mostrar o quê? A intimidade e a relação perfeita, completa e direta com Deus. Com o pecado, esta relação ela é rompida. Como foi na origem do ser humano, então é chamado pecado original. Tá? Então, tão grave esse pecado, que não existiu no mundo nenhum ser humano capaz de remendá-lo, de remir, de pagar por ele. Mas Deus, como nos ama profundamente, na sua essência, então Ele mesmo, o próprio Deus, decide vir ao mundo para pagar por esse pecado, porque só Deus poderia pagar. É aí que entra o papel de Maria. Deus escolhe a mulher, Maria, exatamente para que isto se realize. E a coloca em total liberdade, porque com certeza ela poderia dizer, não, eu não quero isso não. Mas ela disse sim. O Magnífica é exatamente isto, não é? Então, só um homem-Deus poderia remir esse pecado. Por isso chama-se de Redentor. É uma criação da igreja, essa história? É uma fantasia da cabeça do padre? Não. É doutrina bíblica. Conhecida e ensinada pelos próprios apóstolos. É precisamente essa belíssima leitura, a segunda leitura que nós discutamos, a segunda leitura, veja só, carta de São Paulo aos Coríntios, versículo 21 em diante,
Com efeito, por um só homem veio a morte. E é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos pecaram, a história que eu acabei de contar, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo a sua ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícia, o primeiro a ressuscitar. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Está aí mais um versículo, e aqui da doutrina apostólica, são os apóstolos que ensinam, não é? Que calha perfeitamente com a missão de Maria. Veja só, estamos celebrando o quê? A Assunção de Nossa Senhora. Vamos destrinchar mais alguma coisa. Mas esse detalhe é interessante, o versículo 23 da doutrina de Paulo, não é? Porém, cada qual segundo a sua ordem, tá? A sua ordem. Primeiro, Cristo, primícia. Depois, os que pertencem a Cristo. Será que existe, já existiu ou existe no mundo, alguém que pertença tão perfeitamente a Cristo quanto Maria? Não existe. Afinal de contas, eu sempre repito isso nas festas de Nossa Senhora. Jesus carregou nas suas veias o sangue de quem? O sangue de Maria. A carne de Maria é carne de quem? Carne de Jesus. A carne de Jesus é a carne de Maria, do corpo de Maria. Eu me arrepio todo quando a gente lembra disso. Jesus é perfeito. Perfeita seria também a mãe que Deus escolhera para si. Assim diz o prefácio de Nossa Senhora. O sangue de Jesus é o sangue de Maria. Ninguém é tão assemelhado a Maria do que Jesus. E Jesus do que Maria. Depois, os que pertencem a Cristo. Ninguém pertence mais a Cristo na essência. Na essência, como Nossa Senhora. Como Nossa Senhora. Então, há outros textos bíblicos, muitos, não é, que se falam, que nós podemos citar e recordar aqui, que justifica não só esse amor que temos por Maria, como também esta assunção de Nossa Senhora, esta passagem, esta ida, esse fato de estar no céu, assim como cremos, não é? Por exemplo, livro do Apocalipse. Nós lemos aqui a primeira leitura, que fala sobre a transferência da Arca de Jerusalém, Cidade Santa. Simboliza a assunção da Virgem Maria para a verdadeira cidade de Deus, que é o céu. Primeiro, a arca, não é? A leitura, ela diz assim, ó: abriu-se o templo de Deus que está no céu, o templo de Deus, e apareceu no templo o quê? A arca da aliança, tá? Da mesma forma como o povo de Deus, ele por ordem de Deus, o segundo livro dos Reis, constrói, Deus dita, e lá a arca é construída, o tabernáculo, e lá é colocado os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Da mesma forma, Maria não traz em si tábua nenhuma, ele traz a própria lei, ela traz a própria lei dentro de si. Por isso é que nós a invocamos, como na ladainha de Nossa Senhora, Arca da Aliança. Aquela que é portadora, não por anúncio, mas que porta verdadeiramente em si, no seu ventre, o próprio Jesus, o Salvador. Hebreus 11, 10, onde diz assim: Abraão, Antigo Testamento, pai da fé, não é? Abraão esperava a cidade bem edificada, a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus dessa cidade, tá? A gente pode fazer uma referência perfeita a Maria, que foi preparada, totalmente preparada, arquitetada, construída para ser
esta arca que vai chegar e que está, assim cremos no dogma, na casa de Deus, na Jerusalém do Alto, Jerusalém Celeste. Aliás, faz uma referência a isso, Gálatas 4, versículo 26, carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, diz assim, aspas, mas a Jerusalém do Alto é livre e ela é nossa mãe. Fecha aspas. Gálatas 4, 26. Cidade mãe, nós chamamos Maria de mãe, mãe de Jesus, mãe de todos nós. Então, a referência perfeita à arca, à cidade santa, Jerusalém do Alto e assim por diante. Então, Maria é a única criatura humana que depois de Cristo entrou de corpo e alma no céu, depois de ter terminado o curso da sua vida na terra. Esta festa, a Nossa Senhora quer assegurar exatamente a superioridade no sentido de dignidade de Maria com relação às outras criaturas. Não é à toa que se chama Jesus o novo Adão e Maria a nova Eva, por causa da missão, tá? Por causa da missão dos dois. Então, essa fé leva a igreja a declarar essa verdade, não é? Por tradição também, muito antes do Papa Pio XII, em 1950, determinar o dogma da Assunção de Nossa Senhora, os padres da igreja já falavam sobre isso. Quando a gente se refere a padres da igreja, não está falando de mim, nem de outro padres do dia de hoje, não. Padres da igreja, quem são? A referência histórica. São aqueles cristãos, sacerdotes, que vieram depois dos apóstolos, tá? Quando a gente está estudando patrística e história da igreja, então tem esse grupo, não é, dentro da história, pós-apostólico, ou seja, depois que morre o último apóstolo, João, na ilha de Pátimos, não é, exilado. Então, João morre, e aí, então, o que segue? O livro dos Atos dos Apóstolos segue, e aí, historicamente, os padres apostólicos são chamados assim. Então, os padres da igreja, a esse que eu estou me referindo, e outros santos já falavam da Assunção de Nossa Senhora, muitos séculos antes de ser determinado o dogma da Assunção. Então, não é uma coisa que veio na cabeça do Papa para determinar o dogma da Assunção. É o próprio povo, é a própria fé que leva a isso. É a própria fé. Ora, se o povo do passado, que viveu mais próximo, tanto do tempo de Jesus como do tempo de Maria, acreditava e escreviam sobre esse fato, por que nós também não deveremos crer? Que Nossa Senhora está no céu, que ela entrou no céu. Não é à toa também que a gente chama a morte de dormição. Aliás, não se fala na Mariologia de morte de Maria. Chama-se de quê? Dormição de Maria. Exatamente porque fortalece esta nossa crença e que Maria, assunta ao céu, é levada direta para o céu. A gente expressa isso na cultura e na arte também. A imagem de Nossa Senhora da Assunção, lá estão lá os anjinhos, né? Como se estivesse aos pés de Nossa Senhora, como se estivesse forçando, levando, empurrando Maria para o céu, sem esforço nenhum, não é? Porque ela não precisa de empurrão nenhum. Não é isso? Mas é a maneira artística de representar isso, né? Então, toda a arte, toda a cultura, toda a tradição, elas materializam aquilo que nós já cremos. Aquilo que não é só fé da igreja, aquilo que é fé dos apóstolos da igreja, como hoje, né? Historicamente falando, mas dos apóstolos também. Então, não se pode conceber de forma nenhuma a gente dizer que tem um amor tremendo, uma fé tremenda em Jesus e deixar Maria de fora.
Igreja que se preza não faz isso. Tanto é que as igrejas protestantes originais têm fé, sim. As luteranas originais, batistas, tá? As igrejas originais protestantes têm fé, sim. Agora, é claro que não podem se estender demais, né, na reflexão, porque aí descaracteriza aquela separação original. Não pode, não é? Mas, nossa, como eu conheço, não conheci, não, eu conheço muitos não cristãos, aliás, não católicos, cristãos não católicos, que têm um carinho, um trato, e se fala muito bem de Nossa Senhora. A fé é a mesma, tá? Então a gente nota uma discreta ignorância, não é, de convivência harmoniosa e religiosa quando se fala mal de Maria. Um erro profundo. Fala mal da mãe é falar mal do filho? Quem é a mãe que gosta que você fala do seu filho? Tanto é que o bichinho, quando nasce, misericórdia. Mas a mãe acha bonito. Tá? Uma pergunta, mãe, se o menino não é bonito? Misericórdia. Tá? Amor de mãe é assim. Se você ofender o filho, você está ofendendo a mãe. E se você ofender a mãe, você está ofendendo o filho. Então, não tem condição, de jeito nenhum, de separar um da outra e a outra dele. Não tem como separar. A Assunção de Nossa Senhora é a nossa vitória, não é? Tem temas de livros, textos que falam sobre isso. É exatamente isso. A gente ter como modelo, como espelho, Maria, que disse sim, que assumiu a verdade, que não teve medo de assumir, não é? Olha o que o Zacarias, né, o Simeão falou. Olhe, uma espada de dor vai te atravessar a alma. Maneira simbólica de dizer, olhe, tu vai sofrer muito, viu, mulher? E ela responde com o quê? Estando de pé na cruz de Cristo. Está lá ela de pé, em pé. É dor, mas o amor é muito maior. É o amor que me mantém em pé. Então, nós temos e fazemos muito bem. Aliás, nós realizamos, né, a profecia do canto do Magnífica. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Nós, sobretudo, nos orgulhamos disso como católicos, cumprimos essa missão. Nós, agora e no futuro, porque vamos passar pela prática, pela fé, isto para os nossos filhos, netos e tantos outros mais, não é? Todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Então, para quem morre na fé, na ressurreição, a morte ela não é definitiva, mas é apenas um sono, não é? Dizer que Maria não teve fé, isso é impossível. Ela é o modelo, padrão de fé, por isso ela é o maior modelo de fé, porque se orientava pela palavra de Deus. Quando o evangelho que nós lemos, ela, juntamente com Isabel, não é? Ali, uma para a outra cita o Magnífica, é porque elas têm tanta fé que elas têm conhecimento da palavra de Deus. Porque, na realidade, o Magnífica é o canto profético de Maria. Porque não saiu da boca de Isabel naquele momento. Ela já tinha na cabeça, na história, já conhecia. É o canto da profetisa Ana, lá do Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 10. Já vem de gerações e gerações rezando todos os dias esse cântico Magnífica, mas o Espírito Santo, no momento em que Maria bate a sua porta, aí a primeira coisa que sai de Isabel é esta profecia. Certo? O Magnífica, canto Magnífica. Ela conhecia bem o Antigo Testamento. Então, o mesmo Espírito Santo é quem dá força a Maria
e a Isabel, para elas gerarem o filho. Maria gera o Filho de Deus e Isabel gera o seu precursor. O seu precursor. Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs, continuemos com a nossa fé em Maria. E é tão perfeita, tão boa, e mantenhamos desta forma, nesse mesmo padrão, que muitos que não têm nenhuma devoção à Nossa Senhora se enganam, acham que a gente está colocando ela no lugar de Jesus. Jamais. Jamais. Mas tem que ser tão perfeito o nosso amor assim por Maria quanto como para Jesus. Por quem ama o filho, ama a mãe. Quem ama a mãe, ama o filho. Louvado seja nosso Jesus Cristo.